A primeira pergunta aqui para os trabalhistas é do Samuel. Ele está perguntando se leis trabalhistas rígidas realmente protegem o trabalhador, porque nos Estados Unidos e Japão, que são os países com menos rigidez e mais flexibilidade, tem muito mais empregos formais, renda mais alta e menos informalidade que o Brasil. Não sei, os Estados Unidos têm suas leis trabalhistas, né? Tem suas leis trabalhistas. Esse negócio que não tem, todo país do mundo tem as leis que regulam a sua relação de emprego. Todos. Todos os países, tanto o Japão como os Estados Mas Unidos. depende de quais leis, né? É isso que é o ponto. Por exemplo. É que a nossa discussão, é a nossa discussão. A discussão acho que é uma discussão fundamental. Mas peraí, vocês terminaram de responder? Não, é isso, assim, o negócio de... Esse negócio de que os Estados Unidos não tem lei que regula a relação de emprego é conversa fiada. Desculpa o cara que fez a pergunta aí, mas ele foi bem esperto na pergunta dele. Ele pegou os Estados Unidos e Japão e poderia ter pegado o Reino Unido, Suécia, Finlândia, Alemanha, França. E são países que têm uma proteção de trabalho, às vezes até maior que a gente tem aqui. Mas eu acho que uma coisa que vocês concordam, não sei. Vocês têm críticas também à CLT ou não? Depende, tem. Eu tenho, acho que a Por exemplo, CLT tá faltando direito. Isso é uma discussão até boa. Acho que falta direito. Não, é um dos pontos. A CLT, ela falta direito pro trabalhador. Inclusive, estou falando como uma pessoa que trabalha, tá? O cara que é CLT, que tá do 6x1, trabalha no telemarketing, que você recebe salário mínimo. Hoje, existem absurdos que a gente passa dentro do emprego que não deveriam ser permitidos, na minha opinião. Mas assim, vamos lá. Tá? Existem absurdos que acontecem hoje e que acontecem por uma falta de direito. É isso. Porque vocês partem de uma noção de que a gente tem esse... por exemplo, ontem, para poder viajar para cá, eu tive que sair 1 hora mais cedo do meu trabalho. E aí, quando eu saio 1 hora mais cedo, além de receber o desconto de 1 hora, eu desconto... eu perco o meu descanso remunerado. Isso vem no desconto. Eu tenho direito ao descanso remunerado 1 vez por semana, certo? Sim. Recebendo. Sim. Se eu atrasei, ou se eu deixei de cumprir uma carga horária, eu perco esse descanso. Certo? Isso é absurdo, pô. Isso é absurdo. E sabe como é que acontece? Se você tiver 30 minutos de atraso durante o mês inteiro, bate e você perde seu descanso semanal, tá? Esse é um ponto, por exemplo. Outro ponto, eu tenho... nessa escala que eu tô, ela é de 6h20 de trabalho. Eu tenho literalmente 20 minutos pra poder comer e depois eles me dão escalonado 10 e 10 minutos, que é basicamente um descanso pra você ir no banheiro. É o tempo pra você ir no banheiro. Não existe um descanso real dentro dessa jornada. Sim. Aí vão falar assim, mas é porque não é 8 horas completa. Na minha opinião, tá errado. Eu acho que isso também é uma questão. Tá bom, reduziu em um segmento dos empregos a questão da escala de trabalho, eu acho isso ótimo, né? Muito melhor trabalhar num de 6 do que num de 8, só que ao mesmo tempo também reduziu, ou na verdade acabou com o descanso, porque 20 minutos pra comer não é descansar. 10 minutos de descanso não é descansar. É literalmente ir no banheiro ou fazer nada e daqui a pouco você já tá trabalhando de novo. Então, existe... outro ponto também muito importante. Na minha empresa, eu só vou passar a receber o vale alimentação de R$6 por dia, R$6 por dia de vale alimentação, quando eu completar 6 meses de empresa. Enquanto isso, eu recebo um vale lanche, que é um salgadinho, assim, gelado, ruim, com suco todo dia, tá? Se eu dependesse da empresa pra poder comer, eu ia morrer de fome, tá bom? Grande parte do meu salário, inclusive, eu acabo gastando com alimentação, porque eu não tô recebendo o vale, daqui 6 meses é que eu vou poder receber. Então, assim, um vale de R$6 por dia, que não compra nem o salgado que vende na lanchonete da própria empresa, pô, que o salgado custa 8, sabe? Então, assim... Se você falar pra mim que isso é excesso de direito, aí eu vou ter um problema, assim, porque eu tô vivendo na pele, sabe? Não é como se eu tivesse só na minha teoria no alto do apartamento falando sobre a classe trabalhadora abstrata. Então, assim, na minha opinião, hoje falta determinados direitos. Inclusive, eu ainda vou receber daqui 6 meses o vale alimentação, mas o vale alimentação ele não é nenhuma obrigatoriedade, né? Então, assim, tem muita gente que é CLT e não recebe sequer alimentação. É só o salário, FGTS, todas as coisas que a gente conhece, passagem, né? Que é descontada, né? Uma parte 6%, né? Do salário é descontado. Inclusive, dependendo do salário que você tem, o 6% ele vai descontar integralmente o valor que você recebe de passagem. Então, a passagem não é sequer um benefício. Você no Brasil você tem que pagar para poder trabalhar, né? Literalmente. Então, assim, são determinados problemas na CLT. Uma outra questão também que eu poderia colocar é que eu fico muito na dúvida quando vocês falam sobre acabar com o FGTS, porque aparentemente parece que a proposta de vocês é colocar o FGTS pro trabalhador receber mensalmente e não ficar um dinheiro preso. E aí eu pergunto, isso seria composto para aumentar a base do salário mínimo? Porque se for para aumentar a base do salário mínimo, eu até entendo, vai aumentar o salário mínimo em 8%, beleza. Mas e nas profissões que as pessoas recebem 3 a 4 mil reais mais 8% do FGTS? Quando você acaba com o FGTS atrelando ele ao salário, o que garante que esses 3, 4 mil reais ainda vai compor essa base de 8% a mais e não que simplesmente esse 8% vai desaparecer e vai ficar só o salário proporcional de 3 mil que as pessoas recebem hoje? Eu não entendo exatamente qual é o mecanismo de lei possível, porque eu não quero partir aqui da premissa lacradora de dizer que vocês só querem acabar com o direito dos trabalhadores. Eu acho que não é isso. Mas na prática, eu não consigo ver como é que não acaba com esses direitos. Então eu tô falando, existem determinados direitos no meu trabalho que eu não tenho, que eu acho que deveria ser ali estipulado, que deveria ser uma obrigação da empresa, porque eu não trabalho na empresa pequena, não vou falar o nome aqui, mas é uma empresa grande, tá? Então, assim... Cuidado. Não vou falar. Inclusive, na cláusula de trabalho tá bem explícito assim, fala mal da empresa publicamente, justa causa. Você tá na cláusula de trabalho. Inclusive, interessante. A empresa tá falando mal do direito. Não, inclusive, olha só que interessante, eu tive que fazer 10 dias de treinamento não remunerado, porque a empresa, ela criou uma outra empresa que supostamente dá curso de qualificação, quando na verdade o treinamento é trabalhar sem receber absolutamente nada. E foi a escola que eu tive que fazer diante de... Tô na internet, o pessoal tá me conhecendo, mas eu ainda não ganho nada com a internet. Nada, tá? Eu tenho esposa, eu tenho filha, e eu preciso trabalhar pra fazer isso. Inclusive, deixei de postar um monte de coisa aí nos últimos dias, porque eu não tenho tempo, né? Porque eu tô trabalhando na escala 6x1 e não sou contemplado com os direitos que eu acho que eu deveria ser, porque no final das contas é isso, cara. A vida do trabalhador
real, ela é uma merda. E não é porque a CLT é ruim, é porque Pessoal, a tá qualidade do emprego no chato Brasil pra ela é ruim. caralho E esse até debate, onde hein? poderia se ter mais gasto, por exemplo, mais custo do patrão com o funcionário, Vai na verdade o que comer acontece é todo o o tempo contrário, deles. né? Na verdade eles esgarçam o máximo possível Todo o e aproveitam tempo deles. qualquer brecha de lei pra tirar qualquer um desses direitos. Tá, uma coisa, eu acho que antes de você intervir e falar sobre FGTS e tal, que imagina que você tem algumas coisas pra falar sobre isso. Mais uma coisinha aí. Vocês todos concordam, então, que o problema da CLT é a falta de direitos? Não, é pera, pacificado? não, você perguntou, vocês têm alguma crítica? Eu falei, essa é uma crítica que eu tenho à CLT. Não, pareceu a central, Não, correto? tem espaço pra reforma na CLT, cara. Minha questão é só pra onde vai essa reforma. Não, Qual a linha isso, dela? só pra eu entender. Então, o ponto central aí, pelo que eu entendi, não é simplesmente que ela traz poucos direitos, mas tem outros problemas. É, e sim, não, alguns pouco. problemas. Não acho que ela tem pouco direito, não. A CLT. você disse isso. Não, no caso, falta. Tipo, ela. Não, vamos lá, peraí. falar Só, que deixa precisa eu colocar. falta. Não, só vai colocar. Mas ela precisa Não, mais, gente. eu tô falando que falta direito na CLT, mas eu tenho muito orgulho da CLT, porque Ok. ela é com certeza uma das que mais contemplam direito no mundo. Tá? Pouco Então, em assim, relação ao ideal. Beleza. pode ser. Só colocar uma Trabalhista então. muito Vocês têm alguma avançada. crítica em relação à justiça no trabalho ou também não? Justiça do trabalho? Eu tenho uma crítica específica, mas vamos lá, qual foi a pergunta? Pode. É isso? Então, vamos lá. Justiça do trabalho, né? A gente tem alguns problemas na justiça do trabalho que aparecem no livro amarelo e que eu não sei se vocês concordam com o diagnóstico de que esses problemas são problemas. Nós temos no Brasil uma relação de trabalho, que eu acho que vocês vão concordar com Desculpa isso. só perguntar em qual livro, porque eu não me lembro de ver discussão sobre justiça de trabalho no quarto Lá livro. no quinto. Ah, no quinto que eu não vi. Ah, tá. Tá no quinto fácil. É porque eu só ganhei 4. Pô, se eu soubesse, eu te daria o quinto fácil. Só uma coisa sem tempo. Eu não mandei pra você? Você me mandou 4, O você quinto é não me mandou novo, né, 5. Arthur? O quinto é novo, É, o quinto só é novo. Tem o sexto, inclusive, vai sair. Vai sair aí. Ah, muito obrigado. Mas enfim, você vai Pode dar, Felipe, aqui no chão. Lógico. Bom, vamos lá. Obrigado. A gente tem algumas questões aí da justiça do trabalho que são curiosas no Brasil. Eu acho que vocês concordam, talvez vocês concordem, que as relações de trabalho do Brasil são injustas, são problemáticas, que você tem problemas nessa seara. Pelo que você, depois, né, pelo que você falou, vocês devem concordar com isso. Porém, ao mesmo tempo, nós temos uma justiça do trabalho que é, não digo eficiente, mas que na realidade é muito interventora, isso custosa para de qualquer todas. comparação possível. A gente tem uma judicialização do trabalho que é gigantesca, as estatísticas mostram isso. Cerca de 90%, espero que esse número esteja certo, Sim. 90% dos processos trabalhistas do mundo estão no Brasil. Então a gente tem uma intervenção gigantesca disso aí. Posso só fazer É uma uma relação a justiça isso? do trabalho. Só uma em relação a isso rapidinho, Claro. só pra eu não postergar. Qual outro país está sendo comparado que tem justiça do trabalho? É que não, são diferentes. Calma aí, Na Alemanha isso é tem uma- diversos tipos de não, isso é uma justiça. coisa muito. Isso é uma coisa Inclusive, muito- na Alemanha, inclusive, a também lá é um Associação de monopólio. Advogados, eles já colocaram que esse dado ele tem um problema muito sério, porque você não consegue chegar em outro país, como por exemplo os Estados Unidos, entrar lá e ver quantidade de processos trabalhistas que tem. Não, porque tá tudo, não, tá tudo numa esfera. Não, mas veja, você tem uma estatística que você compara a quantidade de processos de trabalho que tem em outros países, cujo sistema não é necessariamente por uma justiça do trabalho autônoma, mas tem os sistemas particulares, e você fazendo essa comparação, você vê a diferença brutal que Isso não tá nem em discussão, assim, o Brasil tem... Isso existe, isso existe. não tem discussão. É só esse ponto que eu queria colocar, assim, pra deixar Mas e a comparação deixa no ar. é possível. Ok, mas a Tá bom, comparação me fala os dados possível. separados. Tá bom, eu posso pegar aqui depois. Boa. Eu não entendo isso de cor, mas... Não, tranquilo. Não, porque eu só levanto um porém. Mas isso não é nem Eu pego briga de tese, isso. enfim. Todo mundo sabe que Vamos é, lá. e não há nem discordância. Então, você tem aqui uma quantidade imensa de processos do trabalho que estão aqui no Brasil. Você tem ao mesmo tempo uma justiça do trabalho que é muito cara, cuja base aí do magistrado em salário e benefícios é 70 mil reais. E você tem ainda uma justiça do trabalho que, quando julga os casos e dá as devidas contrapartes para o trabalhador, dá mais ou menos, se eu não estou enganado, mais ou menos a mesma coisa que ela custa. Ou seja, é uma justiça que custa muito, que intervém muito, e as relações de trabalho no Brasil ainda são muito injustas e problemáticas. Não parece que há um problema grave na justiça do trabalho, que ela não está resolvendo, Posso responder? que esse excesso de intervenção não está resolvendo? Posso responder? Por favor. As pessoas vão buscar justiça por quê, Ricardo? Elas são insatisfeitas, claro. Não, é só uma pergunta. Por que as pessoas vão buscar justiça? O acesso à justiça deve ser pra todo mundo? Sim, mas é. Se você se sente lesado de alguma forma, você deve buscar justiça? Você disse ia responder, você está fazendo pergunta. Não, eu tô fazendo algumas perguntas que tem a ver. Porque... Sim, as pessoas buscam meio de dirimir os seus E conflitos. você acha que as pessoas devem ter esse direito. O Estado brasileiro deve fornecer isso. Claro. Ok. Não, ela também não compreende. Sim, você concorda com isso, correto? Vou fazer um paralelo aqui. Ok. Vou fazer um paralelo. Sim. Se você tá tendo muita demanda, muita busca por justiça do trabalho, obviamente que isso tem um problema. Não na justiça em si, mas que as pessoas estão se sentindo injustiçadas. Sim. E ao ponto de buscar. Sim. Assim como, por exemplo, o Brasil tem muito... Calma. Tá. O Brasil tem muito homicídio. Se você deixar amanhã o homicídio não vira mais crime, vai deixar de ter também. Calma. Vamos lá. Então, o ponto é assim, ó. Não, meu ponto é o seguinte: as pessoas estão buscando a justiça porque elas se sentem lesadas por algum motivo. E a justiça é o órgão capaz. Aqui eu Não concordo. é isso, não. Calma, que eu concordo, e acho que todo mundo aqui concorda que a justiça que tem que remediar esses conflitos na sociedade, e ela tá lá pra julgar isso, ou não? Posso? Pode, com certeza. Vamos lá. Aí você vai falar. Desculpa. Não, é porque assim. Porque da lógica. Você jogou muitas perguntas. Não, é porque da lógica você tá colocando, parece que é um problema. As pessoas têm um litígio dentro de uma sociedade, dentro de uma relação, Mas e buscar a justiça. E aí você vai acabar com as leis. Eu acho Não, que... não tô dizendo isso, calma. Só antes de você responder, só queria fazer um, Deixa ele só fazer um fazer. complemento do que o também tá Máximo falando pra ficar de claro, assim. minutos é Qual que é o ponto do seu problema da justiça do trabalho? De onde vem essa autodemanda por justiça do trabalho no Brasil? E como que diabo a gente vai resolver isso, entendeu? A gente só vai modificar a estrutura de como a justiça do trabalho funciona e do nada as pessoas vão parar de querer processar o patrão? Eu acho que não é exatamente por aí, Ou entendeu? vice-versa também, né? Porque a justiça do trabalho não é só patrão funcionário, tá, gente? Tem contrário também. Não, sim, mas geralmente é... Tem também. Não, mas geralmente é o funcionário mesmo. Então, eu acho que o ponto é esse, Fala entendeu? um pouco, mas deixa um pouquinho. Porque existe uma natureza... Mas você entendeu a pergunta, né?
Tá, eu entendi. Vamos lá. Primeira coisa, eu fiz uma pergunta pra vocês não responderam exatamente, vocês estão girando a pergunta, fazendo várias perguntas para mim. Isso é uma técnica de debate. Você faz uma pergunta, não responde, e isso, e aquilo, e isso, e ali, e acolá. Veja que vocês fizeram isso, e eu fiz a pergunta. Se há problemas na justiça do trabalho, e eu fui mostrando aqui os problemas, vocês não conseguem colocar. Não por isso. A segunda coisa veja, quando você fala que a justiça deve ter acesso a tudo, é óbvio que deve. Eu não vou aqui defender, não, temos que restringir a justiça, você não pode entrar na justiça, mas não se trata disso. Isso é uma análise pobre do ponto de vista sociológico, inclusive. O que faz, por exemplo, você ter um país cujas relações de trabalho são tão judicializadas, são alguns fatores. Primeiro, uma cultura de judicialização das relações pessoais que existe no Brasil, que é forte. Cultura de buscar justiça. Não é a cultura de buscar justiça. É uma cultura de judicializar várias relações. Não é simplesmente buscar Judicialização é buscar justiça. Não, judicialização é o excesso, de demanda por um tipo de resolução, que é a resolução de conflito que passa pela justiça pública. Não é simplesmente as pessoas buscam muito justiça. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos essa cultura, e nós temos essa cultura em relação a países que têm uma cultura de judicialização muito menor do que o Brasil. E são países que, embora tenham uma cultura de judicialização muito menor do que o Brasil, esses países têm relações de trabalho que são melhores. Esses países têm relações interpessoais que são melhores que o Brasil. Sim. Então, ao mesmo tempo, veja, vocês têm que perceber a contradição que existe. A contradição que existe é, você tem relações de trabalho que vocês reconhecem como injustas no Brasil, ok? E você tem uma justiça do trabalho que é muito interventora, que detém boa parte dos processos trabalhistas do mundo, que é muito cara, que é muito grande, que intervém em relação a todas as relações de emprego de forma mais ostensiva do que em outros países. E isso é uma contradição. Se a justiça do trabalho... Deixa eu só falar aqui assim, muito se fala de... Muito se fala de, dado, eu vou falar um negócio pra você, Tamir. Você tem que tirar do seu preceito que a pessoa só busca justiça quando ela é injustiçada. Isso não é verdade. Eu vou dar um exemplo prático aqui pra você. A gente viu uma notícia de um padeiro do Pão de Açúcar, que estava bêbado no trabalho, ele foi mandado embora, e ele buscou a justiça e falou, não quero ser mandado embora. Ele ganhou, ele perdeu em primeira instância. Ele procurou a segunda instância, e a segunda instância falou pra ele, você vai ser devolvido ao seu trabalho, você ainda vai receber uma multa de 10 mil reais. Então não dá pra você falar, não, a justiça não tem problema, o cara tem justiça. Não tá injustiçado. Eu vou dar um exemplo pra você. No começo, na nossa intervenção lá, no nosso debate do Spectrum, você fez até aquela pegadinha da FGTS, não tá na CLT, vou dar um exemplo pra você de uma coisa que aconteceu esse ano. Não está na CLT dos anos 40, aconteceu agora. Tem uma decisão que criou uma jurisprudência, que se você manda um porteiro embora, porque você colocou uma portaria eletrônica, esse porteiro tem que receber de multa 10 salários dele. Isso, você fala, pô, não tá na CLT, não está, mas ela passou a ser uma lei trabalhista. Se hoje eu mandar embora um porteiro, porque eu entendo que pra minha empresa é melhor ter uma portaria eletrônica, eu tenho que pagar uma multa de 10 salários desse cara. Não dá pra dizer que esse país tá no caminho certo. Não dá, desculpa. Você pode falar que você acabou com a dívida pública, você pode falar que você pegou dinheiro emprestado a juros zero dos Estados Unidos e da China. Você não vai resolver o país enquanto você não resolver isso antes. Não tem jeito. A gente tem um país onde, literalmente, um porteiro entrou dentro do apartamento de uma mulher, ele roubou essa mulher, a câmera do apartamento dela pegou o cara roubando, e ele ganhou uma multa de 50 mil reais porque ele foi mandado embora por justa causa. Então não dá pra dizer que o país tá tudo certo nisso. E essa é a minha maior crítica aos trabalhistas. Tá? O programa de vocês, com todo o meu respeito, cara, ele bate muito no júri, traz número, traz dado, e aí vocês vão uma coisa quase infantil, que é o seguinte, é só trazer mais dinheiro que resolve. Não resolve. A gente não vai resolver o problema do Brasil. A gente nunca vai resolver o problema do Brasil. A gente vai resolver uma coisa anterior. A gente pode falar de teto, a gente pode falar de juros de dívida, a gente pode falar de emenda parlamentar que tem que resolver, a gente pode falar de subsalário de juiz que nós temos que resolver também. Nós nunca vamos resolver o nosso país enquanto a gente tiver um contencioso tributário de 70% do PIB. A OCDE é 0,28 e a América Latina 0,19. E o Brasil tem 70% do PIB em contencioso tributário, cara. Então faz o quê? Então não vai resolver, cara. Isso tudo faz parte da justiça do trabalho e de todos os problemas microeconômicos que a gente tem. Acabou meu tempo, mas isso aí é espantalhado. Dá mais tempo pra ele, então. Não, espantalhado. Pode ser no próximo bloco. Mas no próximo vai ter mais. Não falei que tá tudo certo, não defendo o porteiro que invade casa e ganha 10 salários. Isso aí é. Eu sei, mas não tô falando que você defende isso. Não tô falando que você defende isso. Tô falando isso é um problema que existe. Não, exemplo anedótico da puta. Não é anedótico, ao contrário, não é anedótico, é um exemplo concreto. Aconteceu. Concreto do quê? Não, gente, ó, eu acabei de trazer pra vocês aqui. É um evento de 90. Não, acabei de falar pra você o seguinte, Tamir, ó. Se eu mandar embora. Não, mas ó, se eu mandar embora o porteiro. Não é espantalho também. Se eu mandar embora o porteiro hoje, eu tenho que pagar 10 salários pra ele. Não, lógico, não posso pegar um caso de totalmente um oposto, um absurdo, o contrário, e vai estar aqui, você dando exemplo. A partir de hoje no Brasil, desculpa. Só um detalhe sobre exemplo anedótico. Um detalhe sobre exemplo anedótico, beleza? Assim, vocês ouviram a pergunta, você respondeu e ele falou extensivamente sobre um exemplo dele. É anedótico. É verdade. Não, eu dei um exemplo. Não, ele é anedótico, mas eu tô falando da regra, ela não é anedótica, né? Eu sei que a regra Mas vamos falar de regra. Eu acabei de trazer uma regra. A gente tem que pagar 10 salários pra poder mandar embora. Olha só, eu concordo com essa crítica aí, tá? Não tem problema. Então pronto, revoga essa porra. Eu não tenho problema com isso. O meu problema, olha só um momento, tá? Gente, o tempo. É o tempo, vocês falaram que. Se não virar na manhã, a galera vai bater nele e fala que Não, olha só, nós tivemos aqui uma argumentação paralela. Houve uma análise mais geral e um exemplo anedótico. Houve uma análise mais geral da judicialização excessiva do trabalho e do fato de que isso não está acarretando relações justas de trabalho no Brasil, embora a justiça intervenha demais, e ele depois deu um exemplo anedótico, do qual ele pode dar vários outros exemplos, porque isso acontece. E o objetivo do exemplo é mostrar uma coisa óbvia. O Charles não falou que eu tô falando coisa. O objetivo do exemplo, Tamir, era simplesmente mostrar pra você que o pressuposto de que uma pessoa que vai na justiça do trabalho, necessariamente ela foi injustiçada. Não, eu não falei isso. Não, mas a gente não falou isso. Então, mas aí que está. Por que eu falei que é direito de buscar justiça. É lógico, o direito é...
a cultura de buscar a justiça, da forma como existe no Brasil, com a quantidade de processos que existe no Brasil e com relações de trabalho que continuam injustas, mostra a incapacidade da justiça do trabalho, hoje, do jeito que ela é, de fazer a pacificação da sociedade em relação ao trabalho brasileiro. Esse é um fato. Se você tivesse uma justiça tão interventora assim, as relações de trabalho no Brasil deveriam ser as melhores do mundo. E não são. Toma dele! Bom, acabou, né? Eu tenho 20 segundos. Vocês podem usar esses 20 segundos, eu já tento usar os 20 segundos. Falou o seguinte, você que se interessou pelo livro amarelo, você vai em livroamarelo.com/mamãe falei, ok? livroamarelo.com/mamãe falei. Isso aqui não tem como concordar, é fato, pô. Então,